Bom dia, Beth. Bom dia a todos. Terceiro dia de curso e eu tô cada vez mais animada. E vocês? Animados para o terceiro dia? Nosso vasinho só cresce. A gente começou com a suculenta Coração, Rosário. No segundo dia fizemos Rosa de Pedra, as mini bromélias e hoje a gente vai colorir, dar aquele toque de Natal. Fazendo o quê? Fazendo as frutinhas. Então a gente vai fazer as cerejinhas, as frutas vermelhas, que pode ser framboesa, amora, então eu prefiro chamar de frutas vermelhas. E ainda uma dica com bolinhas natalinas que vocês vão ver as aplicações e a diferença que dá fazer isso aqui. Vamos junto fazer hoje? Vamos trabalhar? Vamos lá! Então olha só, a nossa mesa de materiais só diminui conforme passa o tempo. O que a gente está usando hoje? Um arame galvanizado com ganchinho na ponta, o número 22, uma tesourinha fininha de ponta, pode ser essas de bordado também, que tem a ponta mais longa, massa tingida de vermelho, opcional, ou massa natural para biscuit. Um pouquinho de cola branca e a gente vai fazer um monte de coisa legal. Vamos lá? A gente vai fazer a base da fruta vermelha primeiro e vai deixar secar. Sempre o processo da modelagem de flores e temas relacionados à natureza sempre tem esse ponto importante que é o processo de secagem, essa calma aí ao modelar, né? Fiz uma bolinha, que pode ser uma bolinha, pode ser ovaladinha, não tem problema, porque isso aqui eu vou introduzir nesse arame. O comprimento 10 centímetros, 12 centímetros, porque vai ser só de base. Vou tirando o excesso. Um parâmetro aí de uma bolinha de 1 centímetro aproximadamente, para depois você transformar como se fosse um cotonete. Ou uma bexiga. Cada um tem cada ponto de vista visto de um ponto, né? Isso é a base para a fruta. Outra dica super legal é que você pode criar a sépala para agilizar o processo agora mesmo. Então eu viro de ponta cabeça, com a tesourinha eu vou dar 4 piques, 4 a 5, ó, bem na base, que assim eu já tô criando, ó, a sépala. Isso vai facilitar, olha que fofo, vai facilitar muito a hora da montagem, ó. E eu já afasto um pouquinho isso aqui, olha que belezinha. Isso é uma super dica, vale para várias outras coisas que vocês forem fazer que tenha sépala. É uma dica bem legal. Deixou secar, espetado no isoporzinho por 12 horas e a gente vai trabalhar nesse, ó. Ele fica menorzinho e fica perolado conforme seca, tá? Então vamos colocar esse aqui. E aí o que a gente vai fazer? Vai fazer as bolinhas que compõem a frutinha. É um trabalho de formiguinha aqui as bolinhas, mas é bem rápido, ó. É outra coisa terapêutica. E outra coisa importante, gente, a gente vive num momento de que as pessoas têm muita pressa, né? E querem tudo pronto, né? Tudo o mais rápido possível. E vai criando, o que a gente tá vendo cada dia mais? Pessoas ansiosas e muito apressadas. A arte sempre veio como esse processo terapêutico que reconecta você. Então não tenha tanta pressa, não queira coisas tão fáceis, que tira tudo no molde rapidinho, porque você é um ser tão especial, tão único, tão capaz. Fazer bolinha é gostoso, tá? Poderia usar de sagu? Sabe aquela bolinha de sagu? Poderia, só que sagu com o tempo estraga, junta bichinhos, e o biscuit não. É por tempo indeterminado, tá? Então vale a pena, ó. Vai conversando, vai assistindo alguma coisa na TV e vai fazendo bolinhas. E aí a gente vai colar nessa base que tá seca. É importante que a base esteja seca, porque senão conforme você vai montando, você vai estragando, tá? Coloca um pouquinho de cola, que pode ser com pincel ou com a própria pontinha do tubo. E aí não é que você tenha que pegar um de cada vez. Ó, você vai encostando, deixa eu virar assim. Você vai encostando, as bolinhas vêm, ó. E aí você vai só, as bolinhas vão indo embora também, né? Você vai só juntando para não ficar nenhum vão. Por isso que é importante a base estar seca, tá? E aí você vai até o final fazendo isso.
Aqui não dá para precisar quantas bolinhas eu usei, porque depende muito da medida que você fizer de base, tá? Só não exagera na bolinha para não ficar uma fruta muito grande, que aqui a gente está falando de delicadeza. Deixa eu mostrar ainda em branco, ó. Aí você vai preencher ela no total e vai deixar secar de novo para vir com a pintura. Enquanto isso, para que a gente possa pintar tudo de uma vez, a gente vai passar. Enquanto essa seca, a gente vai passar então para cerejinhas, que aí, olha, opcional, você pode estar usando uma massa tingida de vermelho também, ou não, tá? Facilita. Para cerejinhas, eu tenho que recobrir o arame. Como eu vou recobrir esse arame? Eu estou usando o arame 22 ou 26, que é o mais fininho. Tem ganchinho na ponta sim, porque ele tem que segurar a sua cerejinha que você vai introduzir. Como eu fiz no primeiro dia, cobrindo o arame da suculenta rosário, eu vou recobrir um pedacinho desse arame, que é o caule da cereja. E aí, ó, na sequência, uma bolinha de aproximadamente 1,5, para não ficar muito grande. E aí, nós vamos precisar de um boleador. Se eu não tiver um boleador para fazer esse côncavo, o que eu posso fazer? Usar a cabecinha do alfinete. Também pode, vou cavando várias vezes, não tem problema nenhum, tá? Ela achata e eu volto um pouquinho para fazer um leve biquinho característico dessa frutinha. Vou umedecer esse caule já recoberto, ele pode estar seco ou úmido, não tem problema, e vou introduzir na cerejinha. Vou espetar nesse nosso vasinho charmoso e vai secar por 12 horas. E aí eu tenho a cereja já seca aqui. A massa tingida de vermelho, ela tem um tom mais rosado. Quando seca em contato com o ar, ela já pega o tom de vermelho, tá? E se você estiver trabalhando com a massa branca, a gente pinta no total de vermelho sem problema. Aproveitando essa dica, olha, você pode fazer da mesma maneira bolinhas. Isso é para dar aspecto natalino em algum arranjo e eu vou provar para vocês como muda, como valoriza. Bolinhas simples. A mesma coisa que eu fiz na cereja, olha, só que com micro bolinhas, tamanho de uma ervilha. Bolinhas, da mesma maneira, o mesmo passo, só que várias bolinhas pequenininhas. E aí a gente vai pintar igual, finalizar igual e olha que charme. E pode brincar também com bolinhas em tons diferentes, não só vermelha, como um amarelinho mais claro, um alaranjado, e aí já dá uma vibração diferente. São detalhes que realmente agregam valor. Vamos começar pela cereja? Agora então, no pratinho, olha, chegaram os tons de vermelho, o tom natalino. Eu estou usando então o vermelho chinês e o carmim para destacar as frutinhas. Aqui a gente vai usar a técnica do pincel seco, que vai lá com a tinta. O pincel pode ser chanfrado ou pincel de pelo, não tem problema, mas não vou no secante, ó. Tô passando só na tinta, venho no papel, retiro todo o excesso e aí eu vou criar um efeito de luz, que é um charme de escurecer uma ponta desse vermelho. Vai aparecer? Vai. Fica muito diferente. E eu vou te mostrar esse efeito nela já seca, ó. Então, eu não faço nela total, não. Eu crio um ponto de luz, tá? Da mesma forma, eu esfumo. Deixa eu mostrar. Eu esfumo o caule com tons de verde, tá? Ó, eu vou girar aqui a bolinha, você vai ver como dá a diferença de tom. Ó. Fica o vermelho, né, que é base, fica iluminado, como se fosse a luz do amarelo, ó. Então, é bem legal esses acabamentos. Dá mais trabalho, mas te tira da linha, te faz diferente. E isso valoriza muito, né? Pintou, esfumou, aguarda pelo menos 2 horas e aí o que você vai fazer? Vai com verniz acrílico, pode ser spray, que é mais rápido, tem verniz acrílico brilhante, ou pode ser esses de caixinha. E vai passar uma camada com um pincel macio também, uma camada de verniz sobre as cerejinhas. Elas secam em 10 minutos, isso é a base de água, super rápido e dá um acabamento bem brilhante. Quer dizer que então não entra amido de milho, porque a gente tem efeito brilhante, tá? E aí a gente vai pintar então as frutas vermelhas. Agora sim, eu vou usar
o secante de cobalto. Vou umedecer o pincel no secante, vou retirar o excesso e com os tons de vermelho chinês e carmim, tirando o excesso no papel, eu venho pintando. E aí, olha, como as bolinhas têm várias diferenças de altura, eu preciso ir batendo o pincel para entrar em todas as bolinhas e não ficar a base aparecendo branca, né? E aí eu já vou trabalhando com os dois tons. Vou devagarzinho aqui para não sujar minha sépala. Acho que, de repente você acha assim, fica difícil para pintar a sépala já moldada. Então você pode não cortar a sépala, fazer só a bolinha e depois pôr uma sépala à parte também, não tem problema. Mas ó, bem tranquilo isso aqui, tá? Bem simples. Vou criar mais um efeito. Se você quiser um tom bem mais escurecido da frutinha, coloca, ó, uma dica. O carmim com vermelho, carmim com verde Vessi, que dá um tom bem escuro e olha que bonito. Vai dar uma fruta bem madura. E aí você pode brincar, algumas bem maduras, como quando a gente vai na árvore, né, colher. E outras mais vermelhinhas. Vem esfumando, ó, para não ficar marca. E aí já pode sujar a sépala com tons de verde e caule também. Para que eu possa colocar, quando eu coloco o vermelho, se eu colocar o verniz logo em seguida, o que vai acontecer? O verniz tira a tinta. Então eu preciso aguardar pelo menos umas 2 horas, mesmo que tenha esse efeito esfumado, precisa, porque senão começa a sair. Então, qual o momento certo? O ideal são 12 horas. Tá com pressa? Coloca, vai passar o verniz, começou a sair tinta, tem que esperar a secagem. Se não sair, beleza, pode passar, tá? E aí, olha, então você destacou as sépalazinhas com tons de verde, fez as frutinhas iluminando, colocou o verniz para dar brilho. Então, encerrando as pinturas, a gente vai encerrando o dia de hoje com as frutinhas que dão sentido ao nosso arranjo. O que a gente vai fazer com tudo isso que a gente aprendeu? Isso é assunto do 4º dia. Eu espero que você tenha gostado, que esteja modelando aí. Se está modelando, marca, conta pra gente, @combina, @alessandra_assi, porque é o nosso estímulo, né? Saber que você está participando faz tudo sentido pra gente. E eu te espero amanhã. Tem dúvidas? É só me chamar, os contatos estão na tela. E eu te espero amanhã. Um beijo, Beth, um beijo a vocês e até amanhã.